Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, essa é uma live gravada, vai ficar disponível para vocês lá na nossa sala virtual. Lembrando então que pode acontecer de barulhos de martelo, acredito que tem uma obra aqui próxima, então de repente aparece aí um som de uma serra, de um martelo, cachorros latem, vizinhos buzinam e a campainha toca, ok? Isso são apreensões estéticas durante o evento das nossas aulas e o passarinho canta. Talvez seja um dos sons mais agradáveis que possa aparecer nessa nossa aula. Enfim, trouxe aqui então umas anotações para que eu possa concentrar o nosso raciocínio. Tá? Nós vamos retomar algumas noções sobre a filosofia do filósofo norte-americano Charles Peirce, ou Peirce, né? E vamos apontar algumas relações hoje em que pode contribuir para com as nossas próximas aulas, que vai tratar sobre a questão da mídias, produção, linguagem e tudo isso que está envolvido. Quando eu falo mídia, pessoal, não estou falando só das mídias que a gente às vezes faz a referência de imediato, né? Que são as mídias sociais. Não, estou falando todo esse conteúdo midiático, o uso da linguagem para transformar em comunicados, em comunicação, em símbolos, sugestões, tudo isso que envolve a questão da comunicação. E para isso, né, a filosofia da Peirce traz importantes contribuições, ok? Então a gente vai continuar aí com esse desdobramento. Nós vamos fazer uma mescla, né? Eu vou usar um termo do próprio Peirce, uma semiose, tá? Uma simiose aqui entre as obras do Peirce e a de um filósofo que eu já apresentei para vocês aí, que eu gosto muito, que é do Flusser, certo? Então, os dois têm algumas questões até bem parecidas, a gente consegue fazer relações, vocês vão perceber, por exemplo, que a ideia da fotografia, que é um trabalho que eu coloquei para vocês lá fazer durante essa semana, do Flusser, tem uma relação muito próxima com o que o Peirce traz para nós, as contribuições que ele traz para nós a respeito da comunicação. Né? Não vou dar aqui, a gente poderia até comentar da atividade da semana, que eu pedi para vocês fazer uma análise sobre o que seria a fotografia, a máquina fotográfica, né? Essa reprodução da fotografia, da imagem, na perspectiva do Flusser. Né? É importante que a gente consiga fazer essas relações aí. Mas nós vamos alimentando essas ideias nas nossas próximas aulas. Então, primeira coisa, né, importante em relação ao que o Peirce tem para dizer para nós, quando nós vamos pensar a estética, é que quando nós pensamos estética, quando nós lidamos com arte, quando nós lidamos com apreensões, né, essa relação entre o que nós sentimos diante de determinados objetos, nós estamos lidando com sentimentos e imagens. Certo? Então, para começar, a apreensão estética é algo em que o sujeito, nós, sujeitos cognoscentes, sentimos diante de um objeto qualquer. Então, há uma relação necessária, sujeito-objeto. O que o Peirce vai problematizar é se essa relação ela se dá na totalidade. Então perceba que quando nós estamos trabalhando estética aqui agora, e também em outras situações, Platão traz isso, né, o Hume, os empiristas ingleses vai trazer isso de novo, Kant traz, é sempre uma relação de conhecimento, tá? Embora hoje nós estejamos mais aceitando melhor que vários sentimentos incorporem
né, essa questão da estética, até mesmo como área filosófica, ainda é uma relação entre sujeito e objeto. E o Peirce vai problematizar. Essa relação, ela é feita na totalidade. Nós temos, né, o acesso total do que aparece para nós, talvez que o Kant diria o fenômeno, ok? Então, relação entre o pensamento e o objeto. Para começar, também é importante ressaltar aqui que nós compreendemos o mundo, a linguagem a qual, o meio pelo qual nós conseguimos compreender as coisas é pelo pensamento. Que, né, nós transferimos aí em outros elementos. A linguagem é uma forma de descrição, de pensamento. Então, ao objeto, eu tenho essa relação, a minha mente tem essa relação com esse objeto, e aí quando eu vou tentar passar para o outro como essa minha apreensão aqui, eu desenvolvo a linguagem. E a linguagem aqui, ela não está restrita à questão só da palavra, da fala, mas em um universo de outros elementos. Que aí o Peirce vai desenvolver a questão, né, do ícone, do índice e do símbolo, que são elementos dessa linguagem. Nada é signo a menos que seja interpretado, né? O Peirce vai trazer isso para nós como uma provocação. Nós sempre vamos dizer, né, que os objetos ou a linguagem, os sinais, né, carregam em si alguma forma de dado, de informação. Mas o Peirce está dizendo para a gente, olha, depende. Né, ele precisa ser interpretado, vai precisar do sujeito. Então, nós vamos caminhando aqui para o que eu quero daqui a 2 ou 3 aulas, né? Poder trabalhar, que é a questão como nós hoje construímos a linguagem nos meios de comunicação, seja a linguagem jornalística, seja a linguagem publicitária, a linguagem, né, dos vários sistemas hoje de comunicação que utilizamos, aí nós podemos incluir as redes sociais. Então, tudo isso, tá, é visto com uma riqueza maior quando a gente domina algumas concepções do Peirce que ajudam a gente a entender a estética. Lembrando aí algo que eu já comentei com vocês na aula anterior, que a estética por Peirce, né, ela tem esse peso esse peso ético. Aliás, o contrário, né? Quando nós valoramos algo de bom, ruim, correto, não, certo, errado, tem uma relação, antes de tudo, estética, com aquilo que é aprazível, é agradável. Então, a estética estaria na base dessa pirâmide de valoração. Então vamos lá, né? Então percebemos aí que há um embate entre a imagem e a linguagem. E aí, quero comentar com vocês aqui uma nota do Peirce, que republicada várias vezes e que eu acabei tomando nota. Eu sei que está em uma das obras dele, que o único pensamento, então, que se pode possivelmente ser cognoscivo é o pensamento em signos. Então, percebe, eu, né, apreendo o mundo, consigo trazer isso para mim em forma de signo, né? Mas o pensamento que não pode ser cognoscivo não existe. Então, se eu não consigo transformar isso em um signo, eu não consigo dar vazão, vida para isso. Logo, todo pensamento deve ser necessariamente ser um signo. Então, os pensamentos é uma forma de signo. Agora, a problemática é o seguinte, a semiótica do Peirce vai dizer que esse signo não é compreendido na totalidade, tá? E aí a problemática
de novo, talvez quase platônico, que nós não temos acesso às coisas tais como elas são, né? Mas estamos desenhando um mapa aí, tá? Bom, e aí quando nós estamos falando, se nós estamos falando então de estética, nós estamos falando de imagem, de objetos, então é importante perguntar qual o potencial da imagem, né? Qual que é essa relação entre a imagem e o que ela significa. Você já deve ter ouvido falar um ditado, praticamente é um ditado popular. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Peirce problematiza essa nossa forma de convencional de pensar que a imagem traduz algo melhor que a própria palavra, linguagem falada, né? Ou ele vai dizer o seguinte: qual o potencial de uma imagem? É inferior ou a uma língua? Em uma certa medida, visto que a imagem é necessariamente vaga, em princípio incapaz de representar qualquer verdade sobre o mundo, como queremos ser, né, fazer defesa semiótica do Peirce, que nós entendemos as coisas via esse processo de signos aí, né? A imagem é um sistema semiótico ao qual falta uma linguagem, né? Que pode servir a ela própria como meio de comunicação sobre si mesmo, transformando assim num discurso autorreflexivo. O discurso verbal é necessário ao desenvolvimento de uma teoria da imagem. Então perceba aqui que a gente vai entendendo, né, que há uma disputa entre linguagem e imagem. Mais à frente, uma importante intérprete do Peirce, né, a professora Santaella, ela diz que uma palavra apresenta algo que a concepção na mente do ouvinte, um retrato representa a pessoa para quem ela dirige a concepção de reconhecimento. Um catavento representa a direção do vento para a concepção daquele que o entende. Um advogado representa seu cliente para o juiz e o júri para que ele influencie. Ou seja, né, há uma distinção entre representação comum e uma representação mental particular. Então, isso problematiza o que o Peirce fala, que nada é signo a menos que ela seja interpretada. Então, hoje há uma discussão muito grande, por exemplo, sobre alguns signos do período da Segunda Guerra Mundial. Suástica, né? Recentemente aí teve a polêmica sobre a questão do Blade que o presidente estava tomando, e porque existia um signo ali. Quem vai notar esses significados é quem tem conhecimento de algo por detrás dos significados, certo? E aí isso vai ganhando, né, adeptos e vai engrossando, vai dando sentido a essa linguagem, né, a esses significados e a esses símbolos. Os objetos vão tomando esse sentido, mas lembrando, o objeto em si é vazio. Quem dá sentido, né, é um grupo que escolhe aquele objeto e concede isso, que depois nós vamos perceber nas próximas aulas, pode ser, nós podemos fazer uso disso para trabalhar, né, no campo da publicidade, no campo do cinema, no campo das discussões políticas, porque tudo está carregado desses símbolos, desde que eu me direcione a ele de acordo com o que está sendo convencionado, acordado, certo? Por exemplo, a suástica, que tem símbolos de religiões da Índia, por exemplo, depois de ser usada na Segunda Guerra Mundial,
é difícil de dissociar. Nós vemos aí muitas pessoas que tentam dissociar e vai dizer, olha, mas a cruz de ferro não é uma atribuição única e exclusiva ao regime nazista, mas é muito difícil disso ser dissociado. Por quê? Porque o marco, aquilo que marcou de uma forma maior, né, o que feriu mais forte, foi o uso dela durante a Segunda Guerra Mundial. E embora antes disso fosse usado por grupos como uma representação, por uma representação religiosa, isso não foi forte o suficiente para cravar na história de um grande grupo, né, como sendo livre de conotação política. A gente sabe perfeitamente agora que ela está carregada dessas simbologias. Então, o que é importante compreender a partir do Peirce, né? Que existem 3 instâncias ou, né, 3 modos de compreender esses signos. Peirce vai dizer que o primeiro é o ícone, né? O ícone é uma espécie de algo que pode ser tudo, e pode ser tudo que a gente desejar colocar nele. É um vir a ser, tá? Depois nós temos o índice, né? Que é algo que retém uma certa identidade do que antes existia na potencialidade. Já dou um exemplo aí para ficar claro. E depois, por final, o símbolo, que é simplesmente uma relação convencional, né? Um acordo convencional, que pode ser sinais, como por exemplo trânsito, que pode ser gestos, né? Que pode ser linguagem, e aí varia conforme a língua de cada lugar. Então, vamos partir para alguma coisa meio concreta, né? Por exemplo, podemos pensar o fogo como índice, tá? Porque o fogo é algo que existe, e ele tanto pode existir como algo destruidor. Se pega fogo em uma casa, em uma residência, destrói. Se pega em uma lavoura, destrói. Mas se nós pensarmos o fogo no processo artesanal, por exemplo, né, numa siderúrgica, transforma, certo? Então ali ele ganha um outro sentido de vida, de transformação, de criação, né? Então alguém que está forjando, por exemplo, uma espada, criando uma peça de vidro, por exemplo, fazendo essa transformação da areia em vidros, em uma bela taça de cristal. O fogo é algo que transforma. Então ele é um índice. Ele tem a potencialidades longas, né? Pode ser muita coisa. Bom, e ele pode ser também identificado como um índice, um sinal. Então, como eu usei o fogo, se você vê uma fumaça, a fumaça é um índice do fogo. Lembra aquela história? Onde há fumaça, há fogo, certo? Pode ser pelo via de um extintor. Você olha um extintor, você lembra incêndio, remete a fogo. Então, isso é um índice. Aquele sinalzinho que há no extintor. A saída de emergência, se você olha em determinado lugar, aí tem lá, né, a saída de emergência ou uma lâmpadazinha ligada, você lembra por quê. E essa linguagem é possível de ser interpretada porque nós criamos símbolos. Acordamos entre nós que esses instrumentos, o extintor, a seta, a luz da saída de emergência próxima à escada de um prédio, tudo isso convencionou a ser alertas de incêndio. Então, isso é um símbolo, é parte da linguagem de convenção, certo?
Um outro filósofo também norte-americano, William Morris, ele vai estender essa teoria da simbiose, da semiótica do Peirce em 3 outras, né, categorias, que é a síntese, que é o estudo da relação entre signos, a semântica, a relação entre o signo e o objeto, e a pragmática, que é a relação entre signo, objeto e o usuário. Talvez essas vai ser o nosso desdobramento das nossas próximas aulas aí, né? Que está no campo da pragmática. Nós percebemos que o processo de construção da arte, da comunicação nesse campo da arte, traz muito da pragmática. Então, nós estamos aqui, como eu já comentei com vocês, desenhando, né, uma colcha de retalhos, estamos colocando os retalhos sobre o chão, e aí nós vamos puxando esses vários retalhos para, de certa forma, clarear um pouco a estética, as concepções de estética da contemporaneidade dos nossos dias de hoje, que não está mais preso a um museu, que não está mais preso a uma tela, a uma escultura. Essa escultura ela é usada num vídeo, essa tela ela é recortada e estampada numa camiseta que vai para uma mobilização, né, das ruas. Então, tudo isso está compondo o que hoje a gente pode transformar e tentar pensar em representações artísticas, tá? Porque a partir de agora nós vamos ver as representações da arte nas diversas situações que vão desde o campo político à educação. Então a gente precisa largar isso aí, certo? Para jogar a arte na indústria, jogar a arte na comunicação, jogar a arte na educação, na psicanálise e junto com, né, tendo como pano de fundo sempre aí a reflexão filosófica. Lembrando que a estética é uma disciplina da filosofia, certo? Então, são conceitos que a gente precisa dominar, deixar amadurecer para fazer essa ponte da discussão da estética atual, ok? Então, nós fizemos, né, nós fizemos aí um retrospecto, nós saímos de uma estética, né, de uma arte do período clássico, onde ela estava pensando Platão no campo das ideias, vimos em Aristóteles que a arte é uma reprodução e é parte do próprio homem, porque o homem, ao reproduzir, ele cria, né? Viajamos aí depois sobre as concepções da estética ou as concepções dos filósofos ingleses, né? Com a questão da trazer para o campo da estética os sentidos, os sentimentos, e aí é quando Baumgarten vai, né, buscar colocar isso no campo da filosofia, trazer a reflexão filosófica para isso. E aí nós temos um Kant que vai trazer também importantes contribuições, aliando aí, né, a questão dos sentimentos, mas também da razão. E agora, né, nós vamos inaugurar um outro momento, como pensar a arte no período da inteligência artificial. Pensar a arte quando nós temos aí a tecnologia das nuvens. Aí onde está essa nuvem? Vocês já se deram conta que quando a gente fala assim, eu vou jogar um arquivo na nuvem, eu busco esse arquivo, que são tudo, né, sensações. Eu estou buscando, eu estou colocando ele à minha frente. Mas onde ele está? Ele não está na nuvem mesmo, né? Não há nada nas nuvens. Essa é uma linguagem metafórica, certo? É um símbolo, tá? Cujo o índice está aqui do meu lado, está debaixo do meu pé, está na minha frente. Onde estão esses arquivos?
tá? Então, a gente vai começar a fazer esses desdobramentos. Alguns especulativos, né? Mas nada que não seja necessário quando a gente vai abrindo os horizontes para pensar a arte nesse momento da inteligência artificial. Então, a gente vai se ver aí nas próximas aulas. Vou disponibilizar para vocês ali amanhã uma atividade super interessante para a gente fazer, um desafio. Então, não deixem de ir lá amanhã na nossa página e buscar por essa atividade. Dúvidas? Deixe lá, tá? Comentários também, deixe lá na nossa página e nos vemos por aí, beleza? Tchau para vocês!